a noiva, que a gente já está, né, assim, cheião de noiva, né? Não cheio de noiva, né? Mas ouvindo bastante sobre noiva, né? E aí a gente vai ter uma conotação sobre essa questão. Por que que o apóstolo Paulo chamou de noiva? Então você tem que entender isso. Não basta você ficar falando só, você precisa entender. Uma outra coisa, uma outra figura de linguagem que Paulo usa é exército. Né? Exército. Né? Então a igreja é como um exército, falando da linguagem de guerra mesmo. É a atuação da igreja, né, no mundo atual, conquistando as almas para Cristo. E ele usa também a figura de família, né, do pai, dos irmãos, figura familiar. E a figura que eu quero trabalhar, que a gente quer falar um pouquinho, é sobre corpo de Cristo, que é também muito forte. O apóstolo Paulo fala muito sobre, comparando a igreja com o corpo. Né? E como é que isso funciona? Então eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, a seguir. Nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 12. Na maioria das vezes que o apóstolo Paulo usa a figura de linguagem comparando a igreja com o corpo, na maioria das vezes está ou antecedendo ou depois de falar sobre isso, no meio da conversa, ele está falando sobre dons. E achei interessante Coríntios isso. 12. Coríntios 12, versículo 12. Toda vez que ele está falando sobre dons, aí ele usa essa figura de linguagem corpo, para a gente entender. Aí você vai entender depois da leitura aqui. Alguém pode ler para mim o versículo 12 até o versículo 16? 1 Coríntios 12, do 12 ao 16. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Porque não sou mão, não sou do corpo. Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Muito bem. Então, vamos entender um pouco a questão da etimologia, a raiz da palavra corpo. Então, a raiz da palavra corpo é a palavra soma, tá? Do grego soma, que significa corpo. Né? Outra palavra usada é somáticos, né? Corpo físico. Por sua vez, significa fisicamente, da qual se origina o nosso vocábulo somatização, né? Algo que psicologicamente afetou a pessoa e transformou-se em um problema físico. Então, assim, a pessoa tem um problema emocional e aí esse problema emocional gera nela problemas físicos. E a psicologia chama isso de somatização. É a doença emocional indo para o físico. Então, da onde vem essa palavra somatização? Da origem da palavra grega soma, corpo, físico, somáticos. Né? Então, eu separei algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, no grego, a palavra cis, ou o sufixo cis, né, vem antecedendo da palavra somos, significa mesmo. Cis significa mesmo, tá? Então, toda vez que tiver, para você agora não interessa muito, né? Mas quando você ouvir a palavra, você vai ver quem é interessante, né? Então, no grego, cis significa mesmo. Então, olha só, eu separei algumas palavras aqui, ó. Se somos significa mesmo corpo. Então, assim, nós somos igreja, você pode responder fazendo um jogo de palavras, né? Sim, somos. Ou se somos o mesmo corpo. Nós somos igreja? Se somos o mesmo corpo. Nós não somos um corpo diferente, nós somos pessoas diferentes, vivemos situações diferentes, somos de famílias diferentes,
bairros diferentes, talvez classe social diferente, mas em Cristo somos o mesmo corpo. Quando a gente passa a entender isso, Ricardo, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a ter uma visão diferente do que é a igreja. E o nosso sentimento para com o outro passa a ser diferente. Aí essa questão de irmandade vai ter mais efeito no nosso coração. Essa questão de companheirismo vai ter mais efeito dentro de nós. Porque ele não é o Cláudio isolado de mim, ele é o mesmo corpo em Cristo Jesus. Amém. E aí o texto que nós lemos diz essa verdade. Se um sofre, todos sofrem. Por quê? Se somos. Somos o mesmo corpo. Entendeu? Aí aqui, e essa verdade aqui, no mundo que a gente vive, de gente fazendo o que quer e gente vivendo, né, por si só, ou vivendo a sua própria vida, né, que os outros, meu problema não é meu, não sou eu que tenho problema no rim, não sou eu que estou passando essa luta. Então essa indiferença das pessoas do mundo atual vai contra essa questão no corpo de Cristo, porque ele é o mesmo corpo que eu. Ele é o mesmo corpo, ele é uma outra pessoa, mas está inserido no mesmo corpo. E se ele sofre, eu também sofro. Se ele está feliz, eu também estou. Então essa ideia de cantar, até a Miriam citou aqui, essa ideia de cantar a vitória do outro, ou a vitória minha e a derrota do outro, não faz parte do corpo. Essa ideia das pessoas cantar assim, que eu vou estar no palco e você na plateia, não faz parte do corpo. No corpo é o seguinte, eu estou lá em cima, você está lá em cima comigo. Eu estou lá embaixo, você está lá embaixo comigo. Isso é corpo. Todos estão, se todos estão felizes, se um está feliz, todo está feliz. Até a Miriam citou, né, que esse negócio de um tem um carrão super top e o outro anda a pé, de chinelo, de dedo, do mesmo corpo. E o apóstolo Paulo diz que não há para haver necessitados entre vós, porque tem que repartir o que se tem, esse tipo de ideia de corpo, está aqui implícita na igreja primitiva, que não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque eles tinham ideia de corpo. Nós estamos aqui dentro dessa casa, mas nós somos o corpo de Cristo nessa casa reunida. Então, se um está sofrendo, o outro está. Se um está precisando, então nós vamos atender a necessidade. Se a gente começar a ter essa concepção dentro de nós, então quando a pessoa começar a chegar ao nosso lado sofrendo, a gente vai se dispor, desprender de nós e atendê-lo, até que ele venha e possa se recuperar. Eu já contei para vocês lá no seminário de dons a historinha do ganso selvagem, né? Que eles vão voando em V, e aí o da frente sofre o atrito do vento, né? A oposição do vento contrário, eles vão andando em V, rompendo o vento. Quando o da frente cansa, ele passa para trás e o subsequente assume o posto, e ele vai com o voo mais suave na nave, né? E se um deles perece ou sente alguma dor, um deles, outro, desce para ficar com ele, cuidando, até que ele se recupere e eles levantem em voo e possa pegar um outro grupo e continuar a marcha. Isso nos ensina o que é corpo. Isso nos ensina o que é corpo. Então, a palavra somos significa mesmo corpo, tá bom? A próxima palavra aqui que eu separei é sinônimo. Isso aqui você já está, mesmo nome, né? Similar, a língua portuguesa fala sinônimo, né? E vem do grego. Siameses, não é? Nascidos juntos, ligados um ao outro, tudo da mesma raiz da palavra grega, né? Aí, olha lá, sinfonia. Sinfonia. A gente fala sinfonia, mas a gente não sabe. É da mesma fonética, o mesmo som, o som uníssono. Olha lá, quando você vai ouvir uma sinfonia, você não ouve uma trombeta, pá, e o outro, pá, 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 pá. Não, você vê o mesmo som. Então, isso é uma sinfonia, né? É a palavra simultâneo, no mesmo tempo.
São palavras que estão enraizadas, né, na palavra que nós estamos falando aqui sobre corpo, né? E aí tem uma outra palavra que não quer dizer corpo, mas quer dizer carne. Eu lembro no seminário, primeira vez que a gente ouviu isso aqui no grego, a gente ficava brincando, né? É sarque, né? Que não é aquela bebida japonesa, né? A pinga japonesa. Sarque, a palavra grega para carne. Carne, sarque. Aí quando um irmão falava com o outro, tava dando umas bolas fora, vai seu sarquezão, né? Carnudão, né? A gente fala sarque, a gente brincando um com o outro. Porque é a matéria que compõe o corpo físico. O que é ser carnal? Então a gente tem que diferenciar, no corpo de Cristo, tem o ser espiritual e tem o ser carnal. Então é importante a gente definir isso para depois a gente entrar no corpo de uma vez. Porque, pastor, então corpo é o quê? Corpo são pessoas? Comportamento de pessoas é diferente? É porque tem dentro da igreja seres espirituais e tem seres carnais. O que é sarque? O que é carne? O texto de João, capítulo 3, versículo 6, diz assim: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele difere pessoas de pessoas. Tem gente que nasceu da carne, mas ainda não nasceu do Espírito. Aí ele diz assim: necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. Então por quê? Porque o ser carnal, ele impede o crescimento da igreja. O ser carnal impede o desenvolvimento normal do corpo de Cristo. Aí ele diz assim, ó o texto está aqui, ó, né? Tá aqui transcrito no grego para você saber. Então tá aqui sarque e sarko, né? São os dois termos aqui do grego. E que isso pode nos instruir acerca da palavra de Deus? Em muito, pois o modo simplista como a mensagem são apresentadas aos ouvintes atualmente tem transmitido a formação de opiniões divergentes do Evangelho de Cristo. No texto de João, sarcos e sarques possuem a mesma significação. A única diferença percebida na grafia se deve à declinação usada na linguagem grega. A palavra carne no grego bíblico pode ter diverso significado ou sentido a fim de expressar toda a extensão e profundidade da questão do pecado do homem. Aí aqui a palavra grega, ó, sarkikos, indica a natureza humana dissociada ou separada do Espírito Santo. Indica que a pessoa é guiada apenas pelo instinto e o apetite do corpo físico. Sabe qual é o maior problema da igreja? Não são pessoas. O maior problema dentro da igreja são pessoas carnais, que são guiadas pelos instintos carnais. Ela não se deixa ser guiada pelo Espírito Santo. Ela não nasceu de novo. E se nasceu de novo, ela deixa esse novo nascimento de lado e continua sendo guiado pelas paixões, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Não é? São todas essas obras que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, as obras da carne e as obras do Espírito. Então, o ser carnal é aquele homem guiado pelo instinto e apetite do corpo físico. Irmãos, se você olhar, assim, não sou contra, né, assim, andar na rua, eu gosto de andar, gosto de caminhada, é bênção, mas a Bíblia nos adverte que o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. A Bíblia diz isso. Mas o que quer dizer isso então? A piedade o que é? É a misericórdia em exercício. E o exercício físico? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a mídia fez isso. A gente toda vez que desce aqui nessa rua aqui é uma gentarada de noite sem parar. Agora colocaram luz, piorou. Senhor. Esse dia eu estava vendo um velhinho. Eu falei, meu Deus, vai morrer o velhinho. Mas para quê? Não é? Assim, vamos, né? Tudo bem, ser um atleta. Se a pessoa é um atleta, a gente não pode
Claro, irmão, se a gente vai pensar, pastor, mas pelo amor de Deus, a vida é outra. É claro que é, porque assim, a gente tem comodismo. A gente tem um sofá, a gente tem um controle remoto, a gente tem um carro, a gente não vai na padaria a pé, a gente, entendeu? Então isso leva a gente a viver uma vida ociosa, sedentária. Aí que acontece? Você precisa se exercitar, o corpo precisa, porque senão você vai se enfermar. Mas assim, na verdade, o que está por trás disso é o apego ao corpo físico. E falei isso na sexta-feira. Quanto mais você é apegado fisicamente, menos ligado espiritualmente você está. E quanto menos ligado espiritualmente você está, mais terreno você é e menos espiritual você é. É louco esse negócio. Um exemplo, né, bem rapidinho, que um grupo de círculo de oração de irmãs deixaram de orar de joelho, porque as irmãs, a maioria, eram senhoras já idosas. Vamos parar com esse negócio de ficar de joelho, coitado das irmãs. Agora nós vamos trazer cada um colchãozinho, nós vamos fazer aeróbica. Tá certo. Aí, elas começaram a fazer ginástica no momento de culto do círculo de oração. Meu Deus, e o círculo de oração que é a coluna, o pilar, é o pilar. É o forte. O que acontece? Igreja, Bíblia, ajuntamento nosso aqui é para o bem espiritual. Nós temos lá no postinho condição de ir lá no grupo fazer ginástica ou ali a caminhada ali embaixo. Não precisa da igreja para fazer isso. A igreja precisa ser um lugar para abastecer espiritualmente, nesse sentido que eu quis dizer. Né? É isso mesmo. Então, assim, o que está por trás de tudo isso é esse apelo ao apego físico. Esse apelo à pessoa ser mais terrena e menos espiritual. Até usei o exemplo, André, da minha mãe. Que minha mãe, quando faleceu, depois a gente... minha cunhada veio falar que ela tinha... E ela já ventilava isso mesmo nas conversas, que ela não queria ser enterrada. Bicho não vai comer meu corpo. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, né? Assim, sempre foi muito vaidosa mesmo, de se cuidar e tal. E eu lembro uma vez que ela fez uma máscara na Miriam, aí a gente comia. Minha mãe era muito... Se eu sou engraçado, minha mãe é o top. É a matriz da engraçadinha, né? E minha mãe gostava de fazer umas piadinhas. Aí ela pôs a máscara na Miriam e a máscara tinha que ficar parada. Aí ela começava a falar, Miriam, não sei o que, ela fazia as piadinhas. E a Miriam não aguentava. E minha mãe sempre, nessa questão... E minha mãe era sempre mesmo nesse negócio de... E ela falava, eu não vou, bicho nenhum vai comer meu corpo. Eu quero ser cremada. Então, nessa verdade, nesse sentimento dela, a gente vê o sentimento de muitas pessoas. Hoje, quem já foi aqui em crematório, numa sessão de crematório? É sinistro. É sinistro. O porquê, sabe que representa, Ricardo e Cris? Representa aqueles negócios alemão do nazismo, do holocausto. Porque fica em círculo, é redondo assim, aí tem umas cadeiras de tudo de cimento, você senta tipo a arena do morto. Aí daqui a pouco sobe lá, faz um barulho de ferro. Aí abre uma porta, aí sai o caixão, puf! Aí daqui a pouco o morto, misericórdia. Bem assim, não levanta o morto. Sai do... Rapaz, foi bom você Tá muito quieto que eu já vou preparado. Vai preparado, Luiz. Se eu tivesse ido onde você pegar o céu correndo. Pois é, mas a parte do morto é brincadeira. Mas o caixão sobe, abre uma porta de ferro e o caixão, não vem alguém trazendo, ele sobe lá de baixo. Automático. E aí sai o caixão e aí a pessoa escolhe uma música pra tocar lá, a música que ele gostava. Porque vinha perguntar pra mim, que sua mãe queria Roberto Carlos. Eu falei, põe Roberto Carlos aqui. Não põe Roberto Carlos, põe um hino aí. Aí eu mandei pra um hino, falei, não, que eu sou crente, minha mãe ia nas igrejas fazer campanha, não era crente, mas ela gostava, meu irmão é crente, põe o hino aí. Aí colocaram o hino, mas queria pôr Roberto Carlos, imagina, Lady Laura, leve pra casa, Lady Laura, Jesus tem misericórdia. Ela foi cremada?
Foi cremada. E aí, eu tô contando pra ela queria. E aí, pá, subiu lá o negócio. Aí, daqui a pouco faz aquela cerimônia toda, eu já tinha pregado lá no cemitério e tal. Aí o negócio abaixa, era o último adeus, né? Aí fica aquele negócio redondo, você fica aqui, o caixão ali, aí pá, fecha a porta, pá, sumiu. Foi um pouquinho do cinzinho daí. Não, aí eu falei assim, eu pensei assim, sabe que vão abrir um forno? Tipo a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, joga dentro e fica olhando queimar, ia ser pior, né? Mas é uma coisa, é uma ilusão de que o físico não foi corrompido. Mas a nossa alegria, irmãos, não está no físico, a nossa alegria está no espiritual. Você é corpo de Cristo, você tem a eternidade dentro de Glória você. a Deus. E é isso que às vezes a sociedade quer que você fique cada dia mais apegado. Desde criança, você já deve, os mais velhos aqui da minha idade já sabem disso. A fonte da juventude é buscada. Jogar moedinha, qual que é o teu desejo? Eu quero virar jovem. Aí fica jovem. Né? O ser humano quer essa juventude, mas a nossa juventude não é juventude. Sabe o que Jesus veio trazer para nós? Não foi a juventude, ele veio trazer a eternidade. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o teu espírito não fica velho. Não pense que teu espírito fica velho. Vai ter espírito barbinha branca lá no céu, um espírito mais assim, um espírito mais... Não, nós seremos como almas diante do Senhor, mas seres viventes. Não seremos assim, porque aonde está ligada a velhice? Da onde está ligada a morte? A morte está ligada ao quê? Ao corpo. Ao corpo que pecou e por quanto o salário do pecado é a morte, a velhice também. Agora a sua alma não, a sua alma são seus sentimentos, seu espírito está pronto. Nós temos a eternidade dentro de nós. Então, cada dia mais a gente precisa desapegar. Eu ainda disse lá sexta-feira, a gente tem um ministério do OLX, desapega. Na hora que você ficar preso assim, ai meu Deus, tô ficando velhinho, desapega, carnão. Entendeu? Desapega. Se apega mais ao Espírito Santo, você vai ver que você vai estar sempre forte, sempre alegre e pronto para a vida eterna, porque a vida eterna já está dentro de nós. Eu quero só abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo tem falado comigo, quando nós orarmos, fale a enfermidade. Quando você orar, só um parênteses que depois eu esqueço. Quando você orar, fale a enfermidade. Jesus disse, febre. O apóstolo Paulo disse à sogra de Pedro, Jesus disse à sogra de Pedro, febre, saia dela. Ele disse, a febre. Que a gente fica assim, Jesus, cura essa febre agora. Jesus já deu isso para nós já somos igreja. O ministério é nosso de curar. Os dons de curar estão em nós. Então diga, perna, funcione agora. Doença, atrofia muscular, desapareça agora. Fale a enfermidade, a autoridade nisso, viu? Guarda isso pro seu coração. Você vai precisar disso no dia a dia. Não fala da pessoa se cremar assim ou não? Não, o que a Bíblia diz é o seguinte. No dia do ressuscitar, o cara foi cremado? Peraí, já vou chegar lá. O que a Bíblia diz é o seguinte, os mortos, a terra dará aos seus mortos, o mar dará aos seus mortos e o fogo dará aos seus mortos. Logo está aqui quem é cremado. Logo está aqui quem morreu afogado. E logo está aqui quem morreu enterrado. Ele fala que os mortos enterram os seus mortos. Aí é outra figura. A figura é o seguinte, o morto significa quando o discípulo disse assim, Senhor, deixa eu enterrar meu pai para que eu te siga. Aí Jesus disse assim, mas o pai dele não estava morto lá no velório. O pai dele estava bebendo cachaça no bar. Ele deve viver um tempão. O que ele está dizendo? Quando o meu pai morrer, eu vou te servir. Aí Jesus disse o quê? Os mortos, que não é ele que recebeu a vida já, ou seja, os incrédulos, enterrem os mortos. Você vem e segue-me. O que Jesus está dizendo é, deixa o trabalho do ímpio para os ímpios e vem fazer o serviço do justo. Amém. Deixa o trabalho dos pecadores com os pecadores e vem servir a mim. É isso que significa esse texto. Mas voltando aqui nessa questão, então, ficou claro essa questão de físico, de corpo, de carne. Aí olha só, cada dia mais a gente precisa se inclinar às coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne
gera a morte. E a inclinação do espírito gera a vida. É a pessoa que sente prazer na carnalidade e não as coisas que são do alto na espiritualidade. Isso é o sarquê, o homem carnal. O primeiro texto proposto para a nossa meditação, foi o texto lido, se encontra em 1 Coríntios 12, 12 a seguir. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja das mais presentes na manifestação do Espírito e dos dons. De todas as igrejas neotestamentárias do período da igreja primitiva implantada por Paulo, a igreja de Corinto era a igreja que mais tinha presente em si os dons espirituais. Porém, em contrapartida, era também a igreja que mais tinha problema carnal. E aí você fala, mas meu Deus, não é espiritual? E como é que é carnal? Porque a gente não consegue absorver a espiritualidade e se manter espiritual. É o que a gente tem orado, falamos lá no pós-retiro, a gente tem orado para que as pessoas se mantenham espiritual. Não só espiritualidade no culto, mas espiritualidade saindo daqui, espiritualidade chegando em casa, espiritualidade assistindo televisão, entrando na internet, trabalhando, estudando, espiritualidade, porque você tem que ser um ser espiritual. Quando as pessoas têm só no culto aqui um momento de espiritualidade, a vida dele lá fora pode ser uma vida carnal. E a igreja essa igreja de Corinto teve vários problemas: dissensão, divisão, facção, incesto, gente levando outro para a justiça. E eu vejo, irmãos, eu não quero não sei se vai escandalizar você ou não, mas crente levando a igreja para o pau. Crente processando a igreja, levando a igreja ao juízo. Do trabalho, entendeu? Isso está errado biblicamente. Então, o que a igreja aqui em Corinto era uma igreja que tinha as manifestações do Espírito, mas não tinha uma vida espiritual. Tem as manifestações do Espírito, mas não tem uma vida espiritual, que são diferentes, são coisas diferentes. Entretanto, o que fazia esta igreja? Primeira consideração sobre a igreja, o corpo de Cristo é. Então vamos lá, no texto que nós lemos. Como não existe rio sem ponte, você já viu algum rio sem ponte? Uma hora vai aparecer uma pinguela. Alguém tem que atravessar esse rio. Uma hora vai aparecer uma ponte, né? Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. E não existe igreja sem corpo. Se é igreja, tem que ser um corpo. Se é igreja cristã, tem que ter Cristo. Não existe corpo sem cabeça. Só na fábula. A mula sem cabeça é fábula. É fábula, a mula sem cabeça. Esse dia eu ouvi um pastor da Quadrangular pregando na rádio uma história verídica de um galo nos Estados Unidos, em 1960 e alguma coisa, que o galo cortou a cabeça e continuou vivo. Por um ano o galo sem cabeça e vivo. Aí virou como se diz, uma coisa inusitada, coisa de circo. As pessoas iam lá, pagavam para ele para ver o galo sem cabeça. Porque o galo estava vivo. Era índio, senhor? Não sei. Eu só sei que estava vivo. Diz que dava água, dava comida para ele pelo gargalo e pelo conta-gota. E o galo viveu um ano sem cabeça. Só que assim, não sem cabeça literalmente, mas com a cabeça decepada. E viveu. Mas morreu. Por quê? Irmão, você olha assim, já fizeram transplante de dedo, transplante de braço, fizeram braço já que criança agora, uma semana passada, que ela saiu o pescoço, cabeça fora do corpo, e elas conseguiram ressuscitar um milagre, né? Pois é. A ciência está se multiplicando, eles estão fazendo, sabe que a ciência está propondo? Transplante de cabeça. Tirar a cabeça de alguém com o cérebro funcionando e colocar sobre outro que o cérebro deu paralisia cerebral. Essa deslocou, não chegou a sair do corpo. Agora, irmãos, eu queria dizer, só para entender essa coisa, parece que é meio assustador, mas é o que está acontecendo na ciência. Mas é uma realidade que o Paulo traz para o corpo de Cristo. Quem que é o cabeça do corpo de Cristo? Quem que é o cabeça? Nós temos um papa? Nós temos um pastor? Não. O cabeça é Cristo.
E se a gente não tiver ligado à cabeça, a gente não tem vida. A gente não tem vida. Cristo é o cabeça da igreja. Se a igreja tem corpo, ela tem que ter funcionalidade entre seus membros. E aí nós lemos essa multifuncionalidade de seus membros torna o corpo de Cristo funcional e produtivo. Muitas vezes o corpo de Cristo não funciona por quê? Porque os seus membros não funcionam. Você já viu quando a gente está com dor de cabeça e a gente quer deitar? Mas por que a gente não pendura a cabeça em algum lugar, assim, ó, assim, e fica o resto do corpo trabalhando? Aí você fala, ai, tô com uma dor de cabeça e quer dormir, quer deitar. Porque quando a cabeça está enferma, a Bíblia diz isso, todo o corpo padece. Então, o que a gente precisa? É entender que nós precisamos estar ligado ao cabeça, e o cabeça é Cristo. Diga. É interessante isso que você acabou de falar, que quando alguém tem um problema neurológico, ela pode ficar, por exemplo, na cadeira de rodas, ela perde todos os movimentos do corpo, por causa do cérebro. O Stephen Hawking, Exatamente. ele é tetraplégico. E não acredita em Deus. E é incrédulo. E é incrédulo, ateu. E ele não tem movimento nenhum no corpo por conta de um problema neurológico. E às vezes... Não é muito, né? Que se não acredita em Deus, é burro. Pois é burro, não é inteligente. Agora, o que acontece com a gente se a gente não está... Se a gente está com um problema de relacionamento, de comunicação com o cabeça, o nosso corpo vai definhando e morrendo. Como é que está você, não com a denominação, mas você, o seu relacionamento com o cabeça que é Cristo? Se nós somos o corpo de Cristo, como que está o seu relacionamento com o cabeça? A cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro? A gente está andando em sintonia com o corpo, com o cabeça? Então, não existe corpo sem membro. Versículo 14 e versículo 19. Quem não leu, leia para mim. O 14 e o 19. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Muito bem. O corpo não é um só membro. Por exemplo, isso aqui é corpo? Não. Você sabia que se você cortar metade do seu dedo, tem que fazer um enterro? Você sabia? Por exemplo, se você tem seguro de vida, o teu dedo, dependendo da falange, dependendo do espaço que é cortado, que é perdido, cada um dele tem um percentual no pagamento do seguro? Se você perde, por exemplo, o dedo esquerdo e você é destro, ele tem um valor. O dedo destro que você utiliza tem outro valor. E você precisa dar declaração de morte desse dedo. Mas a gente não. A gente não dá valor aos membros do corpo. Porque a gente acha que o corpo é o cabeça. Ou é o tronco, ou é a boca, ou é o ouvido, ou é os olhos. E a gente não dá valor aos demais membros do corpo. Então ele diz assim, o corpo não é um só membro, são vários. E esse corpo e esses membros precisam atuar. Precisam funcionar como membros. Cada parte do corpo, cada membro, precisam funcionar. Aceitar os demais membros do corpo, pois para o todo ele é muito importante. A gente faz o seminário de dons para entender qual é a sua habilidade no corpo e em que posição Deus te colocou nesse corpo. Se você é mão, se você é pé, se você é joelho, se você é tendões, se você é braço, é boca, é olho, para que você funcione. Para que essa funcionalidade seja vista e seja produtiva. Agora, o que acontece? A gente hoje, como igreja, não digo Casa de Esperança, mas assim, as demais denominações dão valor à boca. Pô, agora vai falar o profeta. É a boca que é importante. Ou, olha, agora vai ter o visionário, o que tem visão. Né? Enfim,
Mas todos os membros são importantes. Aceitar os demais membros do corpo, pois para o corpo todo ele é importante. A outra parte aqui do versículo 13. Não podemos ter insatisfação de quem somos no corpo. Versículo 13, alguém leia. Eu vou ler só a parte do 1 Coríntios 12, e depois a gente já vai até aqui no versículo 26. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Não podemos ter insatisfações de quem somos no corpo. Cada um de nós temos uma utilidade. Não podemos nos menosprezar diante dos demais, nos comparando com outros. Lê o verso 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você é no corpo o que Deus quis que você fosse. Ele o colocou no corpo com função e propósito. Versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. O que acontece? Eu não sou pé, não sou do corpo. Eu sou mão, não sou do corpo. Eu sou orelha, não sou do corpo. Por isso que eu falei da questão do enterro. Porque por mais que você perca uma partinha do seu dedo, essa partinha tem que ser declarada que não faz mais parte do seu corpo. Sabe por quê? Porque no dia que você morrer, ou se acontecer algum acidente com você, a primeira coisa vão saber, não, fulano de tal, que está desaparecido, encontramos um corpo. Mas a parte do corpo que ele declarou, que ele enterrou aqui, está na mão dele. Ele não tinha um dedo, esse aqui tem. Entendeu? Faz parte da identificação. Agora, o corpo precisa entender, você precisa ser satisfeito com quem você é no corpo de Cristo. Você precisa ter satisfação do que você é, como Deus, porque quem te colocou no corpo dessa maneira foi Deus. Porque Deus quer usar estrategicamente de acordo com a personalidade de cada um. Por exemplo, nem todos são profetas, nem todos são cantores, nem todos tocam, nem todos. Então, Deus precisa de cada um para que seja ajustado. Por exemplo, se a pessoa tem um presente que Deus deu para ela, né? Lucas pergunta, sobre ela recebeu o dom de louvar. O que ela tem que fazer? Dedicar para louvar. Esmere-se em fazê-lo. O melhor possível. Tem ministério infantil? Eu já tive ministério infantil. Foi bênção quando estava ministrando para as crianças. Mas eu fazia com toda a dedicação. Como se eu estivesse fazendo para um adulto, eu não era vista. Ninguém via meu trabalho, só quem via eram as crianças e o Senhor Jesus. Mas glória a Deus, porque eu estava fazendo parte do corpo, né? Como se fosse ali, né? No caso, o pé, vamos dizer, não sei como. Mas estava fazendo uma parte importante. Alguém tem que fazer. Aí se fosse falar assim, puxa, mas por que eu não sou a fulana que está lá no altar, né? Aí não funciona. Porque daí já não está unido o corpo já está querendo ficar separado. Né? Daí já não existe a união, né? Já falamos sobre isso. Né? Exatamente. E se nós tivéssemos duas bocas? Por que Deus fez a gente com duas orelhas? E com uma boca só? Para ouvir mais e falar menos. Pois é. E por que Deus nos deu dois olhos? E por que a gente não tem um só? Tá entendendo? Esse mistério aqui é grande, irmão. A gente precisa entender que você precisa entender, eu preciso entender que aonde e como Deus me colocou é muito importante. Deus precisa de mim no corpo, naquela posição. Se você já viu os técnicos de futebol, pega lá, você fica aqui. Dá para entender? Ele fala, fulano sai de lá, vem para cá. E aí para nós que somos leigos, vou correr aquele campo, importante pegar a bola e jogar no gol. Mas o técnico não, ele quer você naquela posição. Você só vai correr aquele espaço ali, porque ele sabe que ali você é importante e ali ele está fragilizado. Quando Deus te chamou e te colocou no corpo de Cristo, ele viu que a sua posição era importante. Que Deus não te chamou por acaso. Deus te colocou no corpo com uma função importante. E se você abandona e diz assim, não, eu quero ser pé, Deus fala, olha, eu te chamei por mão.
Não, eu quero ser pé, Senhor. Então vai plantar bananeira, porque eu te chamei por mão. Não é? Então Deus nos colocou no corpo e isso você tem que ter dentro de você. Eu sou importante no corpo de Cristo. Deus me colocou ali com propósito. Né? O propósito maior, irmãos, no corpo, como membro, é servir os outros. O maior propósito que nós temos como membro do corpo de Cristo é servir aos demais. No corpo deve haver cooperação mútua entre seus membros. Alguém leia o 21 e o 23 para mim. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Viu só? Cooperar uns com os outros e honrar cada parte do corpo como lhe é devido. Eu não sei, eu tenho um péssimo defeito de coçar o ouvido com a chave do carro. É um péssimo defeito, não é? Mas a gente tem o dedinho. E se nós tivesse dedo só no pé? Como é que a gente ia coçar o ouvido? Tá entendendo? Então cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo, independente se o nosso dedinho for esse pequenininho. É o mata-piolho, é o fura-bolo, é o indicador, enfim, mas Deus, o anelar, não é? Deus colocou cada um no corpo de Cristo com uma função. E essa função é cooperar com os demais. Amém? Uma mão lava a outra mão, as mãos lavam os pés, lavam o rosto, não é? E assim a gente vai funcionando como corpo. A última citação que eu quero fazer hoje à noite para a gente encerrar aqui é que cada membro do corpo de Cristo deve cuidar um dos outros. Cuidar um dos outros. E essa questão de lavar as mãos é cuidar um dos outros. Né? Versículo 23 e 26. Bruna, leia. Ou Andréia, 23 a 26, para a gente encerrar. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que querem em nós são mais nobres e não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado, essa é a palavra de encerramento. Cuidar um dos outros. Guarde isso no seu coração. Você é membro do corpo de Cristo para cuidar um dos outros. Eu não estou aqui para cuidar de mim mesmo, eu estou para cuidar do outro. Né? Vamos cuidar um do outro. Não é cuidar da vida do outro. É cuidar um do outro. Para que ele sare. Eu tenho dito o seguinte, às vezes a pessoa tem uma determinada aflição e a gente transfere essa aflição para outras pessoas cuidar. Mas se nós somos corpo de Cristo, talvez aquela aflição é para a gente sarar. É para a gente cuidar, é para a gente dar apoio. Às vezes onde eu vou alcançar, o Cláudio não vai. Aquilo que a gente estava falando aqui, o menino recuperou agora, saiu, está se formando agora. Você falou, é muito importante ter alguém para ajudar. Por quê? Seja uma ligação, um abraço. Uma mensagem. Porque se você não ligar, sabe quem vai ligar? O traficante. Se você não abraçar, sabe quem vai abraçar? O nóia. Ô, cara, e aí? Como é que você tá, mano, velho? Pá. Daqui a pouco... Aquele abração tomando laço. Já era. Então o que a gente precisa? Cuidar. Qual que é a nossa função no corpo de Cristo? Cuidar um dos outros. Já é uma obra grande? É uma obra pequena? Não. Não é uma obra pequena. É uma obra grande. Cuidar um dos outros é uma obra grande, uma tarefa difícil. Mas Jesus deu a nós essa tarefa. Eu não posso passar para adiante. Eu tenho que assumir a dor, eu tenho que ajudar. A diferença de simpatia e de empatia se encontra exatamente aqui. Simpatia é assim, cara, poxa, que difícil, hein, meu? Mas fica na bênção. Deus vai te abençoar. Agora, empatia é, cara, que dor. Eu mesmo que
meu Deus, eu estou sentindo em mim. Empatia é se colocar no lugar do outro. E cuidar do outro é assim, é deixar as minhas mazelas, deixar os meus problemas e ir ao encontro do necessitado como se fosse eu. Não é eu cuidando do outro, é eu cuidando de mim mesmo, porque somos um corpo. Quando a Bíblia fala, falando o mesmo exemplo de corpo, está falando de marido e mulher. Ele fala assim que quando o marido maltrata a mulher, ele está maltratando a si mesmo. Então qual que é o sentido da palavra aqui para nós encerrar aqui? Nós precisamos cuidar do outro como se o outro fosse eu. Não é como se eu estivesse cuidando dele. É como se eu estivesse cuidando de mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê essa graça de viver como o corpo de Cristo, cuidando um dos outros, como se fosse nós mesmos. Quem está caído no chão? Somos nós. É o nosso semelhante. É o nosso irmão. É o se somos. É o mesmo corpo. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você.